Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula 23ª, os fundamentos da psicanálise infantil. É importante compreender que as crianças também são analisadas dentro da sessão. Também há um adoecimento mental nas crianças também. E nós, como psicanalistas, estamos preparados para atender essas crianças em consultório? Seria apenas uma questão de especialização, se especializar nessa área, para poder, daí então, fazer diagnósticos e trabalhar as emoções, autoconhecimento e tantos outros fatores que nós podemos trabalhar dentro da sessão com as crianças. É essencial entender que futuramente, após a formação, vocês podem fazer uma especialização infantil para poder aprender um pouco mais as linguagens, ferramentas, para atuar com crianças dentro do consultório, caso você se sinta atraído por essa área. Mas é importante entender que a psicanálise infantil ela teve um grande crescimento e avanço, e pessoas importantíssimas fizeram parte desse momento da história. Anna Freud, Melanie Klein e Winnicott são discípulos de Freud, e eles trabalharam especificamente com crianças. Primeiro vamos falar um pouquinho da Melanie Klein. Melanie Klein nasceu em 1882 e morreu em 1960, é um dos principais nomes da psicanálise e uma das poucas mulheres que se destacaram nesse meio. Klein se apaixonou pela psicanálise ao conhecer a obra de Freud em 1916. E desde o começo ela se dedicou a estudar a psique infantil. Ela fez um trabalho chamado A Técnica da Análise de Crianças Pequenas, e a partir daí ela começou a colocar suas teorias em prática. Logo depois ela entrou em um embate com Anna Freud, que também é uma psicanalista e que trabalhava especificamente com crianças. Ela é filha de Freud. Elas tiveram um embate em relação ao processo de transferência da criança. Por um lado, nós compreendemos que a psicanálise, trazendo lá para o começo dos fundamentos do estudo, é uma ferramenta de fala, de verbalização. Freud já disse, a cura vem pela fala. E a associação livre é o método ouro dentro da psicanálise, que é o ato do paciente falar o que vem à mente. Porém, quando nós nos tratamos de crianças, como fazer com que a criança fale o que vem à mente? Como analisar uma criança que muitas vezes nem ainda fala? A partir daí, Anna Freud e Melanie Klein, elas entraram em um impasse teórico devido a essa questão da transferência. Lembra que a transferência é o que o paciente transfere, o conteúdo que ele transfere para o psicanalista elaborar e trabalhar, interpretar dentro da análise. Mas como uma criança ia narrar um fato que aconteceu com ela, com um pouco mais de exatidão, clareza, consciência, como ela ia narrar um sonho. Então, a partir daí, Anna Freud, ela entendia que as mesmas técnicas que nós colocamos em prática com os adultos, elas poderiam ser colocadas em prática com as crianças de forma gradual, ou seja, de forma que a criança vai crescendo, compreendendo o mundo ao seu redor, aí sim poderia trabalhar a cura pela fala, a associação livre, os métodos investigativos, que é observar, investigar e interpretar. A partir daí nós precisamos trabalhar com a criança gradualmente. Isso era o contexto que Anna Freud acreditava, e a partir daí ela e a Melanie Klein tiveram discordâncias. Afinal, elas discordavam em relação a essa técnica e qual momento fazer a análise infantil. Melanie, ela defendia que as crianças poderiam ser sim analisadas de forma semelhante aos adultos, interpretando suas fantasias e sonhos, também desenhos, forma de expressar, tudo isso era uma ferramenta para Melanie. Porém, Anna Freud defendia que essa abordagem poderia até ser feita gradualmente, porém utilizando recursos os mesmos que foram utilizados pelos adultos. Então, essa é a grande diferença em relação a essa discordância das duas em relação à análise infantil. A corrente de Klein, que é a teoria kleiniana, vai acreditar que a criança ela pode sim ser interpretada de forma simbólica, e com certeza isso estaria ligado às suas repressões, a forma que ela se expressa, que ela desenha, que ela pinta, as cores, a forma que ela vai fazer os seus rabiscos, tudo isso pode ser interpretado dentro da psicanálise, não somente a fala dessa criança. Existe a teoria kleiniana, que é a teoria de Melanie Klein,
que está em 3 partes, está enraizado em alguns pilares. Primeiro, que seria a identificação do mundo interno e externo, o medo do aniquilamento e a ansiedade depressiva infantil. Calma, nós vamos compreender que aqui você está querendo dizer, então, que a criança sofre de ansiedade depressiva não seria propriamente um transtorno, como nós falamos nos dias de hoje. Não se esqueça que a psicanálise ela tem uma linguagem simbólica, filosófica, e temos formas de interpretar. Já é uma ciência onde a interpretação ela é determinante dentro da análise e também fora. Então, aqui nós não estamos falando de transtorno de um bebê, transtorno de uma criança, ok? Mas vocês vão compreender um pouco mais o que Melanie Klein queria dizer em relação a esses pilares. O que seria então essa identificação do mundo interno e externo? Medo de aniquilamento para uma criança que não tem ainda o seu consciente formado, mas age no inconsciente. O que seria isso? Então, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nos fundamentos dessa teoria. Então, o primeiro fundamento de Melanie Klein vai dizer que existe um mundo externo, como também existe um mundo interno. Esse mundo externo, ele fornece sensações para o bebê e também o seu mundo externo, né? Ele é criado pela criança como forma de interpretar e lidar com o mundo externo. Então, a forma que a criança lida com o mundo externo é uma interpretação da sua vivência interna, desde pequeno. Não se esqueçam que lá na teoria psicanalítica, quando nós começamos a trabalhar as teorias, né, que seria a primeira tópica e a segunda tópica, onde há uma divisão do consciente, inconsciente e pré-consciente. O inconsciente, ele vai ser nossa parte instintiva, nossa parte impulsiva e regido pelo princípio do prazer. Então, desde o princípio, nós, desde criança, de bebês, somos regidos pelo princípio do prazer. Então, aqui, isso vai fazer total sentido quando nós começamos a entender que a criança quer que as suas necessidades sejam atendidas e logo. E quando não há esse atendimento das demandas, há um sofrimento. Por isso que fala da ansiedade depressiva, né? É uma ansiedade em ser atendido que vai gerar uma frustração por não ser atendido como se pensava ou se imaginava. A criança, desde pequena, ela tem no seu inconsciente, ela também é regida pelos princípio do prazer, ela vai querer sempre chorar, pedir, espernear, para que ela seja atendida. E aqui nesse estudo começa a fazer um pouco mais de sentido isso, onde nós estudamos lá na sexualidade e psicanálise, vai fazer um pouco de sentido aqui em relação ao desenvolvimento. Melanie Klein, ela também entendia o desenvolvimento infantil no mesmo olhar que Freud, tá? Isso é importante dizer que eles tinham a mesma visão. Mas aqui nós temos algo que é real, que é a amamentação infantil, que é o seio da mãe, e dentro da psicanálise o seio ele vai ser um símbolo de alguma forma. Então esse seio materno ele é um símbolo para essa criança. A criança não verbaliza ainda, não fala com clareza o que ela sente, o que ela pensa, ou o que ela quer, mas ela entende através de símbolos, ela entende ali o contexto onde ela está sendo inserida. O seio ele vai ser o primeiro objeto de relação da criança com o mundo externo. Por que o mundo externo? A criança ainda não entende que a sua mãe ela é um outro ser, né? Então ele tem um relacionamento com a mãe que a gente diz objetal, de objeto, de mamar, utilizar aquele corpo, né, para se satisfazer. Então, o seio ainda vai ser um objeto de relação íntimo da criança com o mundo externo. Por isso que é importante a amamentação, por isso que lá na teoria de Freud, no estudo de Freud, quando ele fala da sexualidade infantil, ele vai dizer ali que é essencial esse momento da amamentação, esse primeiro momento da criança com a mãe. E que muitos problemas acarretados na vida adulta, por exemplo, ele dizia que em relação a vícios, em relação
a chupar dedo, chupeta, tantas outras coisas que a criança vai fazendo ao longo da sua vida, e depois como adulto, em relação aos seus vícios, estava intimamente ligado com o período de amamentação. Se houve ali um romper, se houve um conflito ali, naquele momento da amamentação, automaticamente, futuramente, vai se refletir um desenvolvimento do adolescente, do jovem e até mesmo da fase adulta, né? Então é importante a gente compreender essa íntima ligação com a sexualidade infantil, segundo a psicanálise. Então, o seio, ele vai fornecer alimento e saciedade da fome. Há uma insatisfação do desejo no mundo interno, surge a ideia do seio mau. Aqui nós temos dois títulos aqui, né? O seio bom e o seio mau, que vocês já vão compreender. A expressão seio bom ou seio mau, que a Melanie Klein ela vai lançar naquela época, se trata não do seio da mãe diretamente, mas da forma que a criança vai olhar para a situação onde ela está vivendo. Se ela se sente acalentada, respondida emocionalmente falando, com essa afetividade da mãe com a criança, onde ela vai sentir fome e vai ser saciada, automaticamente esse seio é bom, ou seja, esse ambiente, essa troca em relação a ela com a mãe é positiva. Isso não vai trazer um adoecimento, ou uma ansiedade ou um medo. Mas, por exemplo, uma criança que vai crescer em um contexto onde ela não se sente amada, ou essa afetividade está bem clara para ela, onde ela não é atendida nas suas necessidades, seria aí um seio mau, né? Esse seio pode até mesmo ser trazido simbolicamente para um seio familiar, um ambiente onde gera para ela uma insegurança. Automaticamente esse ambiente vai ser um ambiente tóxico ou nocivo também. Então, essa dificuldade de lidar com o externo e o interno vai ser desde a infância. Então, quando a criança ela chora automaticamente ou de frio, ou de fome, ou está com dor, ela tem uma urgência para ser atendida. Afinal, vamos entender que ela depende totalmente de alguém, de um cuidador, para poder, de alguma forma, estar atendendo às suas demandas. Só que quanto mais isso demora, mais angústia, mais ansiedade e frustração é gerado na criança. E isso Melanie Klein ela fez a divisão aí, né, de um seio bom e de um seio mau em relação a isso. Um seio bom, um lugar bom, uma afetividade, um acolhimento, ela tem as suas necessidades realizadas. Um seio mau é um lugar mais onde não há essa afetividade, onde não há esse cuidado, porque nós vemos também muitas mães, né, que não cuidam, não têm essa afetividade com a criança, tantas situações que nós vivenciamos até mesmo dentro da análise, mães com depressão pós-parto, mães com baby blues, que também é um tipo de sensibilidade emocional, não seria uma depressão, mas é um momento que a mulher passa no pós-parto. Tudo isso afeta tanto a mulher quanto a criança. Então ela sente quando esse seio é mau, esse ambiente é um pouco tóxico, não dá o que ela está pedindo, e quando ela é atendida. Claro que na vida adulta, né, depois que essa criança, aliás, na sua juventude, na sua adolescência, claro que após o crescimento da criança, na sua infância, ela vai entendendo que ela não pode ter tudo que ela quer, no momento que ela quer, e as suas necessidades elas vão ser atendidas, mas não imediatamente. E aí, a partir daí ela vai começar ela mesma andar por si só, ela mesma ter ali as suas necessidades atendidas por ela, né? Ela vai ser um pouco mais autônoma e independente. Então, a partir disso aí, ela vai compreendendo no futuro, né, como que realmente é a vida, mas ainda na infância ela tem essa necessidade impulsiva de ser atendida. Então, por ser dependente de cuidados externos, né, se ninguém vier ao seu cuidado, o bebê ele acaba
morrendo nesse sentido de aniquilamento. Por isso que a Mary Niclé dizia que a segunda teoria dela era o aniquilamento. Se eu não for urgentemente atendido, eu vou morrer. Ela percebia uma ansiedade, uma agitação na criança quando ela havia ali uma necessidade para ser atendida e não era rapidamente e instantaneamente. Isso seria o aniquilamento que ela diz, né? Onde a criança ela tem aquela sensação de que vai morrer em relação àquilo que ela precisa receber. Afinal, ela não pode andar ainda, ela não pode falar, ela não tem como pedir, somente através do choro ou do grito ela vai conseguir aquilo que ela quer. Então, por esse modo, por que aniquilamento? As suas necessidades elas vão deixar de ser atendidas e isso vai gerar ansiedade seguida de frustração, que é a ansiedade depressiva, como ela falou, que já é aqui a segunda teoria de Mary Niclé. É importante analisar que os estágios do desenvolvimento psicossexual que Freud ele vai trazer também está dentro daquilo que Mary Niclé acredita. Dentro de cada fase há uma necessidade específica e os medos mudam, até porque a criança nesse momento ela tem o medo do abandono, o medo do aniquilamento, o medo de não ser alimentada o suficiente para que ela venha a sobreviver. Tudo isso é inconsciente. Ela não fala, mas ela sente todas essas sensações. Esses medos vão mudando. A partir daí, ela começa mais para frente a ser alimentada, onde ela mesma vai pegar a sua colher e vai levar até a boca. Então existe aí um rompimento, uma autonomia maior e já é um outro medo, porque ela está percebendo que ela já está sendo independente, não depende totalmente da sua mãe e gera uma outra ansiedade. Então, daí por diante, a cada fase, esses medos vão mudando. E aí na puberdade, né, o medo de crescer, na adolescência, o medo de crescer também em relação à juventude e à fase adulta. E a cada fase, esses medos eles vão mudando de alguma forma. Então, voltando em relação ao bebê, conforme ele vai se desenvolvendo, novas relações com o mundo externo vão surgindo para ele. Os bebês pequenos, eles têm menos mecanismo para lidar com o mundo externo e vive a dicotomia, amor e ódio. O que seria isso? O tal do seio bom e o seio mau, né? Que seria o que em relação a essa interpretação que Mary Niclé queria trazer para nós? Como ela estudou os bebês a fundo desde muito cedo, ela entendeu que eles desenvolvem fantasias inconscientes sobre o seio materno, porque é a fonte de alimento, né? Mas o símbolo de mãe e de cuidado. Para ela, o bebê ele não percebe a mãe inicialmente como uma pessoa inteira, mas em partes, objetos parciais. Ou seja, esse bebê ele quer as mãos da mãe, esse bebê ele quer o sorriso da mãe, esse bebê ele quer o seio da mãe. Então ele vê essa mãe como se ela fosse fragmentada em várias partes, né? E o que seria aí, trazer um pouco mais de clareza em relação a esse seio bom? É a representação mental positiva que o bebê cria quando a sua necessidade de alimento, calor e conforto é satisfeita. Então, vai estar associado a sensações de saciedade, prazer, segurança e amor. Então, fica aí dentro da criança internalizado que ele está se sentindo confortável no mundo externo. Ele está bem internamente e está se sentindo confortável. Então, por exemplo, quando um bebê mama, ele vai se sentir com certeza satisfeito, né? Na sua fantasia inconsciente, o seio é bom porque alimenta e protege ele. Em relação ao seio mau, é a representação mental negativa do mesmo objeto, que seria o seio, mas quando frustra, demora ou não está disponível. Olha só. Quando há essa frustração, essa demora em atender essa criança, pode perceber a criança chora, até a mãe colocar o seio na boca dela e a partir dali ela vai parar, porque ela teve a sua demanda ali suprida de alguma forma. Mas quando demora demais, quando não acontece, quando está indisponível para a criança,
Por isso que o aleitamento materno é muito importante, é o primeiro vínculo da mãe com a criança. Quando não há esse aleitamento materno, pode ser passado, terceirizado para outras pessoas, amas de leite, ou até mesmo mamadeiras, sendo substituído aí. Não é tão legal assim, porque faz parte desse primeiro vínculo dessa criança. Afinal, ela estava dentro de um ventre 9 meses, ela vem para o mundo externo, ela tem todos os medos e sensações, ela ainda se sente com a mãe, de alguma forma, mas ao mesmo tempo ela vê a mãe por várias partes. De alguma forma, ela precisa de se sentir o máximo confortável possível nesse mundo externo. Esse seio mal ele é associado à fome, a desconforto e à raiva. A criança fica irritadiça, ela grita, esperneia. Muitas crianças brincam com o seio, puxam o bico do seio. Tem crianças que mordem o bico do seio da mãe, porque ele vê a mãe como um objeto de satisfação. E depois que ele vai conhecer um pouco mais, e ter um pouco mais de relação com essa mãe e mudar essa interpretação. O seio ele é simbólico, ele vai representar qualquer fonte de cuidado, nutrição emocional ou atenção. Na clínica Melanie Klein, ela via esse tema aparecer em jogos como alimentar bonecos, destruir objetos, esconder comida e etc. Ela começou a observar as crianças brincando de alimentar os bonequinhos ali, destruir objetos, quebrar objetos. Ela começa a observar que essa satisfação e insatisfação ela é notória e é real. Até mesmo a criança começa a distinguir o que ela quer, o que ela não quer, e começa a ter essas atitudes. Em relação a adultos, pode aparecer em sonhos e associações, ligando a vivência de receber ou de perder esse cuidado. Em geral, essa divisão de seio bom e seio mau descreve a divisão inicial do mundo interno do bebê em experiências de prazer e desprazer associada ao seio materno ou qualquer ambiente que nós dizemos aí, ambientes onde a criança ela está sendo ali criada. E ao mesmo tempo sustenta na psicanálise esse conceito fundamental de teoria das relações objetais. Essa divisão inicialmente presente na fantasia infantil evolui para uma percepção mais integrada da mãe como objeto total, com uma capacidade de tanto ser boa quanto má. Ou seja, mais para frente a criança vai começar a ter um pouco mais de consciência, a consciência vai ser trabalhada, e ela vai entender que quando a mãe não dá ou não fornece na hora que ela quer, isso não está ligado a algo negativo, ser bom ou ser mal. Ela vai entender futuramente que existe em relações ao tempo, existe a forma de se fazer. Ela vai compreender também que nem tudo é na sua hora, e a partir daí ela vai amadurecendo e rompendo com o pensamento objetal, onde a mãe somente ela está ali para satisfazer algo da criança, alguma demanda dela em especial. Nós temos aí agora uma outra pessoa que foi totalmente necessário dentro da psicanálise, que foi o Winnicott, onde ele vai trazer um texto chamado O Brincar e a Realidade, onde ele traz também em relação à importância de brincar, a importância da criança se expressar desde pequeno, que não é somente um momento de passar as horas, não é somente um momento de lazer, mas é essencial para o desenvolvimento da criança. A psicanálise, desde Freud, ela sempre se debruçou sobre os mistérios da mente humana, mas Donald Winnicott, ele foi um desbravador dessa área. Nasceu em 1896, morreu em 1971. Ele trouxe uma sensibilidade única ao explorar os primórdios da vida emocional. Ele era um pediatra, muito antes de se tornar um psicanalista, e ele tinha um contato íntimo ali com as crianças dentro do seu setting terapêutico e também dentro do seu consultório. Winnicott ele enxergou na relação entre mãe e bebê a chave para entender como nos tornamos quem somos. Sua abordagem humanizadora, distante da teoria um pouco mais rígida, não só abriu caminhos para a clínica infantil, como também renovou as perspectivas quanto ao que se afirma sobre amor, cuidado e criatividade. Entre suas obras mais influentes, O Brincar e a Realidade foi a principal, de 1971, onde ele desenvolve conceitos como objeto transicional. Aquele ursinho ou cobertor que a criança tanto abraça
para enfrentar a sua solidão, já seria um objeto transicional. Entendemos que lá, na teoria da Melanie Klein, o objeto principal é a mãe. Aqui, no Winnicott, ele vai entender que esse objeto transicional, ele vai transitar entre a mãe como um único objeto principal para outras fontes, como seria um ursinho, um cobertor. Tem crianças que usam uma fraldinha, só dormem mordendo a fraldinha ou segurando a fraldinha. Então, a partir daí, essa criança ela vai ter um outro objeto aí, que vai ser a fonte das suas emoções, onde ela vai colocar para fora essas emoções, seus desejos também, suas vontades, suas necessidades, de alguma forma. Então, aquele ursinho ou cobertor que a criança está utilizando para abraçar, às vezes antes de dormir, para enfrentar a solidão, ele está querendo dizer que aí seria essa mãe suficientemente boa. Ele vai compreender que ela não precisa ser perfeita, apenas presente para oferecer segurança. Esse termo, a mãe suficientemente boa, quando o Winnicott ele vai falar sobre isso, ele vai trazer que essa mãe não precisa ser perfeita. A mãe que vai dar tudo, a mãe que vai atender naquele momento onde a criança chora, e a partir daí faz esse corte do seio bom e seio mal. A criança entende que não é sobre ser bom ou mal, vai começar a entender limites, que existe uma hora para aquilo ser feito, e ele vai entender que ele está crescendo de alguma forma. Então, o britânico Winnicott, ele não ficou restrito somente à sua teoria. Durante 25 anos atuou no departamento infantil do Instituto de Psicanálise de Londres, foi presidente da Sociedade Britânica de Psicanálise e colaborou com organizações como Unesco e OMS. Então, as suas ideias ultrapassaram as fronteiras da psicanálise e hoje influencia a pedagogia, o trabalho social e até políticas públicas. A sua ênfase no ambiente facilitador e rede de apoio permite que a criança desenvolva seu verdadeiro self ou a sua verdadeira identidade. Destacou o papel da sociedade na saúde mental, algo revolucionário na sua época. Ou seja, eu compreendo aqui esse papel social da sociedade em relação à saúde mental, ela é ampla, não é somente algo restrito ao psicanalista, ao psicólogo, ao psiquiatra. A sociedade também tem o seu papel na saúde mental, em compreender, estudar, prevenir, se informar também em relação a essa área. Então ele traz aí um amplo trabalho, hoje em dia na pedagogia. Quem faz pedagogia também estuda o Winnicott. Ele é totalmente necessário em relação ao seu trabalho, que foi além da psicanálise e foi um grande desbravador nessa área. Quais são as ideias centrais da obra Brincar e a Realidade, que é o foco central hoje aqui da nossa aula, que o Winnicott trouxe naquela época? Então, primeiro, o brincar para o Winnicott vai sair do espaço transicional entre a realidade e a fantasia. É dentro do brincar que a criança vai trazer questões inconscientes para a sua realidade. Desejos, tendências, seus medos, suas emoções, ela vai expressar essas fantasias internas na realidade interna, nesse mundo objetivo. Então, existe um espaço potencial onde se dá o brincar. E esse espaço transicional, onde o Winnicott vai citar, é o espaço da criatividade, da imaginação e da relação com a cultura. Até porque a nossa cultura, cada cultura é diferente da outra, esse brincar, essa forma de expressar vai ser totalmente diferente de uma cultura para outra. Então, essa transicionalidade, ela vai trazer à tona essa criatividade dessa criança e também a imaginação, colocando tudo isso em prática através de brincadeiras, através da sua expressão. Ou seja, a criança pode sim ser analisada, diferente do pensamento de Anna Freud, que seria algo mais gradual. Winnicott e Melanie Klein, elas entendem que a criança pode ser analisada de acordo ali com a sua criatividade, sua imaginação e aquilo que ela traz como material para ser lido e interpretado dentro da análise. E quais seriam aí os objetos transicionais de acordo com Winnicott?
Esses objetos seriam a chupeta, o ursinho, aquele brinquedo preferido, a manta, a fraldinha, onde a criança vai investir afetivamente e transitar suas dependências em relação à mãe para esses objetos. Por isso que é importante trabalhar em relação a desmamar, o desmame no momento correto, no momento onde a criança realmente está preparada para aquele desmame, em relação à fralda, ao desfraude, em relação à chupeta também, que vai transferir toda a dependência, né? Porque ali é o ato de sucção. Essa sucção, ela vai gerar prazer. Por isso que quando tira a chupeta da criança, ela vai chorar porque ela quer que você coloque novamente, porque ela está sentindo prazer. E esse prazer, falado lá na aula de desenvolvimento psicossexual na psicanálise, é muito discutido. A criança sente prazer. Sente prazer. Não é um prazer libidinoso, um prazer sexual, mas ela sente prazer quando ela é atendida, quando a sua necessidade é atendida. Através da chupeta, aquela sucção, isso vai ligar a associação dela com o seio e automaticamente ela está ali ligada com a mãe através da chupeta. Ou do ursinho que é quentinho. Eu não sei se vocês, que são mães que estão aqui assistindo essa aula, já tiveram essa experiência. Da criança, ela está sendo amamentada ali e de alguma forma ela finaliza aquele momento ali, aquele momento único, né, para quem amamentou, e ela dormiu, você automaticamente retira ela do seio, mas ela chora novamente, e a mãe às vezes, né, aquele placebo ali, ela vai colocar a fraldinha na mão da criança ou perto da boquinha da criança para simular ainda que elas estão ligadas. E isso funciona porque a criança está sentindo ali acolhida. Quando a criança sai do colo quentinho da mãe para o berço, automaticamente ela vai sentir esse corte e ela vai chorar, porque ela não quer ter esse cordão umbilical, né, entre aspas, novamente cortado na sua infância. Tanto que a criança, ela sabe o cheiro da sua própria mãe, um cheiro característico e único. Muitos dizem que é o cheiro do leite, mas eu creio que é o cheiro da pele da mãe. A criança já identifica porque tamanha é essa ligação. Então a criança, ela traz agora essas necessidades, essas carências para alguns objetos. Esses objetos transicionais, eles representam a presença e ausência da mãe e facilitam a vivência de separação sem trauma. Chega o momento da escola, chega o momento da creche, vai precisar passar pelo desmame, desfraude, aí entra a chupeta, porque a criança está ali ainda no desmame, então a chupeta engana um pouquinho, né? Dá a impressão que ela está no peito ainda. Para quê? Tudo para que seja menos traumático possível esse desligamento. A importância do ambiente suficientemente bom, como o Winnicott falou, a mãe suficientemente boa, a mãe que ela vai suprir as necessidades básicas e essenciais da criança em sua suficiência, não além e nem menos, mas suficiente. Então ele vai trazer aqui que esse ambiente também precisa ser suficientemente bom para que o brincar se desenvolva. Qual é a importância do ambiente suficientemente bom? Esse ambiente onde a criança ela está à vontade para expressar sua criatividade, ela não está introspectiva, deprimida, ansiosa, mas ela tem liberdade para expressar as suas emoções, a sua criatividade, a sua imaginação, e ela precisa de um ambiente seguro até mesmo para brincar. Um ambiente onde, dependendo da brincadeira que ela fizer, ela não vai ser julgada, ela não vai ser coibida, mas ela vai ser compreendida. Até porque as crianças, no começo do desenvolvimento psicossexual, onde lá na aula 8, lá no começo, o Freud vai falar um pouco mais sobre isso, ela tem essa imaginação fértil, ela é criativa, ela é curiosa, então ela passa às vezes a olhar para o corpo do outro, a olhar para dentro da sua bermuda, os meninos geralmente, as meninas começam a olhar dentro da calcinha da outra amiga para ver se tem a mesma coisa, começa
essa curiosidade, tudo isso aí vai sendo despertado nesse momento, né? Até mesmo o fato da criança mexer no próprio órgão sexual e ficar mexendo ali, quem é mãe de menino sabe que é muito mais comum isso. Isso também gera um prazer que não é sexual, mas é um prazer do ato. Então, quando nós entendemos que a criança, né, desde pequenos somos regidos pelo princípio do prazer, é a partir daí que traz a satisfação para nós, né? Então, a criança, nesse ato de brincar, ela não pode ser coibida quando ela fazer uma pergunta em relação a uma outra criança, quando ela brincar com o boneco de uma forma diferente, ela precisa de espaço para se expressar. Ela se expressa através do mundo externo, de objetos também. Então, quando esse ambiente ele é falho, automaticamente a criança perde a capacidade de brincar, afetando a sua espontaneidade e a autenticidade. Então, ela não tem liberdade para ser, ela não tem liberdade para expressar. Então, olha como é importante o brincar. O Winnicott, lá em 1971, já estava falando sobre isso. E como que esse brincar na infância ele vai impactar a vida adulta. A criatividade e o jogo não desaparecem com a infância, aparecem na arte, no humor, na vida cultural e nos relacionamentos. Então, na vida adulta, esse adulto ele continua expressando sua criatividade, ele continua expressando o seu humor, ele continua se expressando de tantas formas, através da arte, através da música, através do teatro, através da composição e tantas outras formas de pôr para fora. Mas se isso não for contínuo ou cotidiano na sua vida da infância, esse adulto ele vai ter dificuldade, sim, na sua expressão. Se no momento da brincadeira, com quem ele estava brincando, quem eram os seus amigos, quem eram as rodas ali das brincadeiras, como eram as brincadeiras, se a criança tinha ou não esse brinquedo, se ela inventava, se ela confeccionava, todos são fatores que eles vão estar ligados sim à sua vida adulta, porque o brincar ele é essencial, é a primeira ligação da criança com o mundo, a primeira fonte de expressão dessa criança. Quando isso não é possível, isso vai trazer, né, problemas futuros também em relação até mesmo à sua expressão. Uma criança mais introspectiva, que não brinca, a gente costuma dizer que até a criança que não deu trabalho é uma criança que nós precisamos ficar um pouco mais alerta com ela, porque o natural é o brincar, é o se sujar, a criança colocar a mão na areia, colocar a mão na terra. Muitas mães impedem a criança de fazer isso, porque vai sujar. Então tudo isso aí, o adulto está impedindo a criança de ser criança. O brincar é super importante. O Winnicott vai defender isso assiduamente nessa obra ao qual tem esse título, O Brincar e a Realidade. Isso está íntimo. Brincar não é somente fantasia, não é somente ilusão. O brincar vai refletir qual que é a realidade interna da criança. Então, quais são as contribuições para os tempos atuais em relação tanto a Melanie Klein quanto ao Winnicott? Na educação, vai reforçar a necessidade de preservar tempo livre e brincar espontaneamente com as crianças. Pais que brincam com as crianças, crianças que não brincam sozinhas, pais que levam para outros ambientes, para outras experiências. Isso é importante. Então, contrapondo-se ao excesso de agendas, telas e cobranças acadêmicas precoces. Até mesmo as cobranças que os pais fazem para a criança ou para o adolescente, isso vai gerar também traumas em relação a como eu faço a cobrança, a como eu coloco isso para a criança, as agendas, porque vamos colocar um exemplo, talvez essa criança ou essa criança, né, que está na puberdade, nem estamos falando aqui somente do bebê mais, estamos falando do brincar desde criança, né, com os objetos que a criança vai ter, a partir daí na sua vida da puberdade, adolescência. Isso é importante, porque em relação às agendas, vou fazer esse alerta, às vezes essa criança, ou esse adolescente, ou essa criança que está na puberdade, ela tem tantas agendas que os pais eles colocam para a criança, ela não tem tempo de brincar.
É um curso, é um judô, é qualquer outra atividade, é um desenho, um livrinho ali para colorir, que vai ocupando a criança. Ela não tem tempo de brincar, de se expressar, de bater uma bola, de desenhar, de brincar de casinha, de brincar com outras crianças. Não, os jogos, as telas e as agendas que os pais vão criando e as cobranças também que podem vir a partir disso, vão tirando esse direito essencial de brincar. Na clínica, a clínica atualmente ela mostra, né, como brincar pode ser um instrumento terapêutico essencial, inclusive com adultos, permitindo acessar conteúdos inconscientes na forma não ameaçadora. Olha que interessante, até mesmo brincar, até mesmo desenhar, até mesmo o expressar do adulto dentro da sessão expressa também um pouco aí dessa criança interior que todos nós temos, e vai chegar na resposta de uma forma lúdica ali, mas que também nós podemos incluir dentro do atendimento com os adultos também. Por que não, né? Mas de alguma forma essa criança ela vai expressar através da arte, do teatro, do desenho, o que verbalmente ela não consegue expressar, e de forma bem mais, digamos que livre e não ameaçadora. Ela está desenhando algo ali que está até mesmo denunciando um abuso, talvez nem ela mesma saiba, é somente um rabisco, é somente uma cor diferente que ela utilizou. Em vez de utilizar aí o amarelo, ela vai usar o preto em excesso, ela vai trazer ali algo mais sombrio para aquele desenho. Ela está expressando de forma não ameaçadora, e a partir daí nós lemos isso dentro da sessão e vamos conseguir interpretar. Então, o brincar ou a brincadeira é uma atividade principal da criança, uma ação livre, iniciada e conduzida por ela, um exercício de autonomia no qual a criança pode tomar decisões, expressar sentimentos, lidar com valores, conhecer a si mesma e outros no mundo em que vive. Brincar permite a representação e repetição de ações, a ampliação da atividade criadora e o compartilhamento das aprendizagens do mundo à sua volta. O indivíduo ele vai se apropriando de novas culturas na medida em que outros repertórios e possibilidades vão sendo apresentados. Brincar é compartilhar, é socializar e é interagir. Ou seja, a criança que não brinca, ela não socializa, ou a criança que brinca sozinha, é importante esses momentos, mas não na sua totalidade. Ela precisa sim se socializar. Não se trata apenas de comprar um brinquedo e deixar a casa da Barbie no cantinho, o melhor brinquedo possível, onde a criança passa a tarde ali brincando e não socializa com outras crianças. Porque é aí, na socialização, que ela vai entender essa visão de equipe, de trocar o brinquedo, de emprestar o seu brinquedo, de brincar com o brinquedo do outro, dos limites também, de entender a brincadeira do outro e cair nessa brincadeira. Então, a partir daí é essencial essa socialização. Então, nós queremos crianças criativas, participativas, curiosas, investigativas, talvez também críticas também, porque aí sim nós vamos compreender que estamos chegando em um nível saudável, né? Um nível de saúde mental infantil saudável. Até porque crianças estão ansiosas, deprimidas, cada vez mais introspectivas, e esse brincar ele tem total importância dentro da análise. Como eu falei, o que ficou para nós em relação às ferramentas de Melanie Klein e de Winnicott é a interpretação do desenho, a interpretação da fala também dessa criança. Tudo isso aí ela vai ser essencial. A criança ela explora o mundo, ela expressa desejos e conflitos através de experiências, através do desenho. É uma ferramenta específica, essencial, que hoje os psicopedagogos utilizam, não somente os psicanalistas e psicólogos. Então a criança ela vai transparecer seus sentimentos, pensamentos, mesmo de forma consciente. O desenho vai falar em relação a essa criança, o brincar vai falar, a criatividade e a expressão também. Por hoje ficamos por aqui. Leia um pouco mais sobre Melanie Klein, leia um pouco mais sobre Anna Freud e também sobre Winnicott. Eles têm muito a contribuir dentro da análise, principalmente voltada para o público infantil. Até mais. Tchau, tchau.